Você sabia que logo depois do nascimento do Messias, ele teve que fugir como um exilado e que por causa dele mais uma profecia foi cumprida? Hoje, vamos estudar versículo por versículo de Mateus capítulo 2, dos versos 13 ao 23. Essa é a parte final do nosso estudo completo sobre esse capítulo. E você vai ver como essa passagem revela a loucura e a fúria de Herodes sobre o massacre em Belém, e o cuidado de Iarro com o Messias e como até o sofrimento já estava profetizado. Eu sou Mateus Henrique e aqui no canal a gente aprende a Bíblia com clareza e simplicidade, lendo e explicando a Bíblia, versículo por versículo, sem enrolação, sem religiosidade, só a verdade da palavra, porque a minha missão aqui é essa, te ajudar a entender a Bíblia de verdade. E se você está chegando agora aqui no canal, estamos estudando o Novo Testamento inteiro, de Mateus até Apocalipse. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e bora pro vídeo. Versos 13 e 14. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. Nesses versículos 13 e 14, vemos que o anjo se referiu a Yahusha como um menino ao invés de teu menino ao falar com José, porque este não era o pai biológico de Yahusha, mas sim o seu pai legal. Semelhantemente, ele descreveu Maria como sua mãe em vez de tua esposa, porque ele quis identificá-la em relação ao maior, Yahusha, antes que ao menor, José. José, um homem justo, prontamente obedeceu o anjo do Senhor com urgência e coragem, pois levou o menino e sua mãe pela parte da noite para o Egito, mesmo que fosse perigoso e exigisse deixar tudo para trás. Tudo isso porque Herodes queria matar o menino. Isso demonstra liderança espiritual, coragem e responsabilidade de pai por parte de José, pois ele protegeu o filho unigênito de Iarro com zelo. Essa fuga para o Egito tem significado histórico e profético, pois naquela época o Egito era um refúgio comum para judeus fugitivos. Isso é interessante porque mostra que Yahusha reviveria a história de Israel. Israel foi ao Egito e Yahusha também. E essa é a segunda vez que o anjo do Senhor fala com José por meio de sonhos. Mas por que Mateus usa uma profecia que falava de Israel para falar de Yahusha? Vamos entender tudo isso no próximo versículo. Verso 15. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Nesse versículo 15, vemos que o fato de que o que foi dito tinha que se cumprir, indica que a Bíblia é inspirada por Iarro e que ela tem autoridade sobre a história. Na parte que fala do Egito chamei o meu filho, é de Oséias capítulo 11, verso 1. Embora no contexto original se refira ao êxodo de Israel do Egito, Mateus aplica tipologicamente a Yahusha como o verdadeiro Israel, o filho unigênito de Iarro, não a viagem do jovem Messias de volta para casa. Mateus compreendia isso, porém, sob a direção do Espírito, ele reconheceu Yahusha como o novo Moisés, que conduzirá um novo e climático êxodo. Tal como Moisés libertou o seu povo da escravidão de Faraó, Yahusha libertará o povo da escravidão de Satanás. Desta maneira, Mateus corretamente considerou Oséias capítulo 11, verso 1 e outras porções do Antigo Testamento como prefigurações de Yahusha e de eventos de sua vinda. Mas será que Herodes foi mesmo capaz de mandar matar crianças? E o que isso revela sobre o plano de Iarro? A resposta vem agora. Verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Nesse versículo 16, vemos que os céticos negam que Herodes tenha alguma vez mandado matar os meninos em Belém, visto que nenhuma fonte extra-bíblica documenta este evento horroroso. Os assassinatos, no entanto, são consistentes com seu comportamento documentado, tal como o homicídio que ele ordenou de sua própria família. O historiador judeu Joséfo relata que Herodes planejou para que muitos nobres judeus fossem assassinados por ocasião de sua morte, a fim de que a terra lamentasse seu falecimento. O comportamento de Herodes sobre matar meninos ainda pequenos faz lembrar o comportamento de Faraó por ocasião do nascimento de Moisés.
Estas e outras admiráveis semelhanças à narrativa do nascimento de Moisés reforçam a apresentação que Mateus faz de Yahusha como o novo Moisés, que Yahweh prometeu lá em Deuteronômio capítulo 18, versos do 15 ao 19. Os judeus antigos consideravam Moisés como um libertador. Ao sublinhar paralelos entre Moisés e Yahusha, Mateus mostra que Yahusha era o libertador prometido que haveria de salvar o seu povo de seus pecados. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, porque a estrela tinha aparecido aos homens sábios 2 anos antes, presumivelmente na ocasião do nascimento de Yahusha. Mas será que esse massacre também estava profetizado? Olha só o que diz os próximos versículos, versos 17 e 18. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto. Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Nesses versículos 17 e 18, vemos que, mais uma vez, Mateus introduz uma citação de tal forma a sugerir que o autor no Antigo Testamento, Jeremias no caso, foi usado por Yahweh para proclamar sua mensagem. Esta foi a opinião indisputada entre os judeus religiosos desde os dias dos profetas até os dias de Yahusha. No versículo 18, Mateus cita Jeremias 31:15, que originalmente expressa o lamento de mães que choravam por seus filhos que foram enviados ao exílio. A aplicação de Mateus aqui implica que Israel estava novamente no exílio, distanciado de Yahweh e carente de redenção. Uma vez que Jeremias 31 inclui a lamentação e em seguida culmina com a jubilosa promessa de que Yahweh estabeleceria um novo pacto com o seu povo, no qual ele perdoaria os seus pecados e escreveria sua lei no coração deles, Mateus provavelmente pretende trazer isto à mente e aplicá-la ao massacre em Belém e à vinda de Yahusha. Assim como a lamentação das mães precedeu a promessa do novo pacto de Jeremias 31, assim agora o choro das mães precede o estabelecimento do novo pacto por intermédio de Yahusha. Certo, mas o que o retorno do Egito tem a ver com Moisés? E será que finalmente Herodes morreu? É o que veremos a seguir. Versos 19 ao 21. Mas, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em sonho no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Nesses versículos do 19 ao 21, vemos que Herodes provavelmente morreu em 4 a.C. e que Yahusha nasceu aproximadamente 2 anos antes de Herodes ter ordenado o massacre dos meninos em Belém. Também é provável que o vergonhoso massacre em Belém foi um dos atos finais de Herodes, um final apropriado para uma vida de infame violência. José, mais uma vez, demonstra obediência e prontidão em seguir as instruções do anjo, e as palavras do anjo são quase idênticas às palavras de Yahweh a Moisés na sarça ardente. E esta alusão à narrativa de Moisés novamente identifica Yahusha como um novo Moisés. Yahusha, agora talvez com 3 anos de idade, retorna do Egito com sua família, e essa é a 3ª vez que o anjo do Senhor fala com José por meio de sonhos. Mas por que o Messias foi chamado Nazareno? E o que isso revela sobre sua missão? A gente fecha o nosso estudo entendendo esses versículos a seguir. Versos 22 e 23. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galiléia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Esses versículos 22 e 23 nos revelam que Arquelau, filho de Herodes o Grande, herdou os traços violentos de seu pai. Seu governo na Judéia sinalizou que a família sagrada deveria estabelecer-se em outro lugar. E assim José levou sua família para residir novamente na obscura vila de Nazaré da Galiléia, onde José e Maria tinham vivido no passado. Mateus afirma que a decisão foi um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento de que o Messias será chamado Nazareno.
Nenhum texto específico do Antigo Testamento profetiza isso explicitamente, e assim Mateus estava apelando a um tema proeminente do Antigo Testamento em vez de um texto específico. Especificadamente, ele estava provavelmente aludindo às profecias de ramo, visto que as consoantes hebraicas NZR, que constitui a palavra ramo, são partilhadas pelas palavras Nazaré e Nazareno. Estas profecias falavam de um descendente justo de Davi, cujo governo sábio e justo seria capacitado pelo Espírito e que traria salvação a Judá. Deste modo, Mateus vê a cidade natal de Yahusha como um indício sutil de sua identidade como Messias. E só para complementar, Nazaré era uma cidade desprezada. Ser chamado Nazareno significa ser desprezado e humilhado, o que se alinha com várias profecias sobre o sofrimento do Messias. E essa é a quarta e última vez, se não me engano, que José é avisado por sonhos. Nessa segunda parte do capítulo 2 de Mateus, dos versos 13 ao 23, vimos que, logo após o nascimento do Messias, ele precisou fugir com José e Maria para o Egito, um recém-nascido sendo perseguido por um rei cruel. Mesmo diante do caos, a mão de Yahweh estava sobre ele, porque tudo já estava profetizado, nada fugiu do plano divino. José mais uma vez aparece como um homem obediente. Ele ouviu a voz de Yahweh nos seus sonhos e agiu sem hesitar. Isso nos ensina que muitas vezes seguir o propósito exige ação imediata, mesmo sem ter tudo em mãos. Herodes, dominado pelo medo e sede de poder, ordenou o massacre dos inocentes, um dos momentos mais tristes das Escrituras. Mas até nisso uma profecia se cumpriu, mostrando que o mundo pode tentar apagar a luz, mas o plano de Yahweh não falha. E por fim, vemos o Messias sendo chamado de Nazareno. Ele é o rei prometido vivendo numa cidade comum, desprezada. Isso mostra que a grandeza de Yahusha não estava no lugar onde ele cresceu, mas na missão que ele carregava. Se esse estudo te ajudou a entender melhor Mateus capítulo 2, dos versos 13 ao 23, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo com alguém que goste de ler e estudar a Bíblia, assim como eu. Essa foi a parte final do nosso estudo completo de Mateus capítulo 2. No próximo vídeo vamos iniciar o capítulo 3 do livro de Mateus, sobre a pregação de João Batista. E lembrando que não sou nenhum especialista em teologia nem nada do tipo. Sou apenas um homem comum procurando espalhar o evangelho com o máximo de verdades possíveis dentro da minha capacidade, mas sempre tendo força e coragem para falar sobre o evangelho, sobre Yahusha HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida. Aqui no canal seguimos juntos nessa jornada de verdadeiros campeões, lendo e estudando a Bíblia, verso por verso até o fim do Novo Testamento. Obrigado por me acompanhar até aqui, eu sou Mateus Henrique e até o próximo vídeo. Sim.